A partir de agora, na Vale FM, falando com quem entende. A apresentação Rodrigo Fernando. Todas as quartas-feiras, um profissional traz informações para você, ouvinte da Vale FM. Falando com quem entende. Oferecimento, Madeira Burger. Na hora de pedir seu hambúrguer, fale com quem entende. Madeira Burger, em São Pedro do Ivaí, na Rua Vereador Abílio Chaves 414. Você pode pedir também na sua casa, pelo Disque Entrega, 999833846 ou 996395232. Madeira Burger, o ponte da galera em São Pedro do Ivaí. Mercadão Rosa, lojas em São Pedro do Ivaí. Fênix, Barbosa Ferrazzi, São João do Ivaí. Preços e qualidade é no Mercadão Rosa. Seu gás acabou? Fale com a Vale Gás. Entrega 24 horas na sua casa ou na sua empresa. E o melhor preço da cidade. Precisou de gás, água mineral? Ligue para 99910-8994 ou 3451-3131 ou WhatsApp 99611-4584. Vale Gás, na Rua Carlos Silva, 299, em São Pedro do Ivaí. Você já declarou seu imposto de renda? Evite dor de cabeça. Faça sua declaração com quem tem experiência. Escritório de Contabilidade Feite, do amigo Valdir Michelini. O Escritório Feite fica em São Pedro do Ivaí, na Rua Carlos Silva, 299. Mais informações, ligue 3451-2469 ou 99962-2024. Escritório de Contabilidade Feite, em São Pedro do Ivaí. Atendendo bem para atender sempre. Falando com quem entende. Boa tarde, eu sou Rodrigo Fernando e esse é o Falando com Quem Entende. Toda quarta-feira, 15:01 da tarde, aqui na Vale, eu converso com algum dos melhores profissionais da região. Há 520 anos, Pedro Álvares Cabral e mais 1.500 homens chegaram no que eles chamaram de Novo Mundo, no episódio que passou para a história como o descobrimento do Brasil. Por muito tempo, acreditou-se que Cabral e seus subordinados chegaram à América por engano quando tentavam ir para as Índias. Hoje, historiadores dizem que não foi bem assim. Para falar sobre os detalhes dessa história e de como era o Novo Mundo que os portugueses encontraram quando desembarcaram por aqui em 1500, eu conversei por telefone com o professor de História e mestre em Educação, João Nantes. Boa tarde, João. Obrigado pela sua disponibilidade. João, o descobrimento do Brasil é quase sempre relatado como um acidente. A descoberta do Brasil foi mesmo um acaso? Olha, Rodrigo, a história ela é construída a partir dos documentos, né, os documentos históricos. E esses documentos eles acabam indicando para a gente fatos que são inegáveis e outras coisas que possibilitam a interpretação dos fatos. Então há uma divergência muito grande sobre a ideia do descobrimento do Brasil como acidental. Provavelmente não foi acidental, tá? Através de percepções como a rota usada, né, que era bastante improvável, muito longe do caminho lógico para as ilhas, até mesmo a descrição do Duarte Pacheco Pereira, em 1448, de ter avistado terras a oeste. Tudo isso acaba indicando que Cabral não foi acidentalmente para o Brasil, mas ele foi achar essas terras, né? Até mesmo o tamanho da frota que ele utilizou demonstra essa convicção de que tinha terras para esse lado mais a oeste. É porque foi uma expedição de um tamanho considerável, né? Com 13 embarcações, 1.500 homens. Não era comum uma esquadra desse tamanho. Não era comum. Só pra gente ter uma noção, assim, comparando, Bartolomeu Dias fez uma expedição até o Cabo das Tormentas, que depois passou a ser chamado Cabo da Boa Esperança, ao sul da África, né? Ele usou 2 embarcações. Vasco da Gama foi até as Índias, né, contornando a costa africana. 4 embarcações. Colombo, 3 embarcações. Então, usar 13 embarcações é muitos homens. A gente até não chama essa expedição de uma expedição simples, a gente diz, no caso, que foi usada uma esquadra, né? Porque, de fato, eles estavam preparados para achar mais coisas além de terras, né? Eles não sabiam bem ao certo se seriam terras já protegidas, com exércitos organizados, mas eles sabiam que sim, que haviam terras e que, de acordo com os tratados da época, essas terras seriam portuguesas. Eles estavam preparados para uma invasão mesmo. Sim, uma invasão. Eu vou voltar um pouquinho aqui, que a gente passou esse caso de tratar o descobrimento como um acidente, porque, teoricamente, eles estavam procurando uma nova rota para as Índias, que era onde
estabeleciam um comércio de especiarias, né? Especiarias, isso. Esse é o ponto, né? Se estavam vindo para cá mesmo ou se estavam procurando uma nova rota. A rota já estava estabelecida, né? Vasco da Gama já tinha encontrado a rota. A situação é que havia alguns relatos de que existiam terras a oeste e pelos tratados, essas terras seriam portuguesas. Então o que acontece é que o Cabral forma uma grande expedição já militar, uma esquadra, justamente na intenção de encontrar essas terras que foram relatadas anteriormente. Então não há um descobrimento, porque o descobrir passa a ideia de acidental, né, de acaso. E não havia uma situação de acaso. Eles já tinham uma rota para as Índias, eles estavam interessados, na verdade, em encontrar as terras que foram relatadas anteriormente. Não, mas o que eu queria ressaltar é justamente isso, a importância de chegar às Índias nesse momento, que era onde eles buscavam essas especiarias, né, e levavam para a burguesia de Portugal, a burguesia da Europa. Era esse o objetivo de várias dessas expedições, não é? Sim, e pra gente às vezes nem faz muito sentido, né? As especiarias são temperos raros, temperos especiais, mas é que para aquele contexto, esses temperos eles são fundamentais na preservação dos alimentos, que eram raros nesse período. Então, na intenção de obter essas especiarias, porque elas eram extremamente valorizadas, justamente porque elas permitiam a conservação do alimento e assim diminuíam a fome nas épocas que não eram de períodos de colheita. E até porque não se tinha um sistema de refrigeração, de conservação de alimentos, né? Era tudo basicamente salgado. Isso. João, não foi a primeira vez que o navegador chegou à América, né? Alguns já tinham desembarcado no continente antes. Sim, usando, por exemplo, referências oficiais, a gente tem, por exemplo, a chegada de Colombo, em 1492, nas Ilhas Canárias, na América Central. Até mesmo no Brasil, já havia algumas expedições que chegaram a essas terras, né? Com Pinzon, chegou em Pernambuco, só que nessa época os tratados estabeleciam que essas terras deveriam ser portuguesas e não espanholas, e Pinzon estava a serviço da Espanha. Mas é interessante a gente perceber que essas terras elas já eram imaginadas pelos europeus, tanto que existiam até tratados que estabeleciam já a divisão dessas terras, como a bula intercoeteira, assinada em 1493, que estabelecia que as 100 léguas a oeste de Cabo Verde eram terras portuguesas. A partir daí, uma linha imaginária era traçada e as terras seriam espanholas. O rei português, João II, ele reclama ao Papa, que foi o criador dessa bula intercoeteira, e pede a criação de um novo tratado, o Tratado de Tordesilhas, que aumenta a distância de Cabo Verde para 370 léguas, né? E é interessante que ele dizia, no caso, que esse tratado, ele beneficiava os espanhóis justamente pelo fato do Papa ter nascido na Espanha, né? Então havia essa reclamação dizendo que o tratado, ele não era justo o suficiente, né? E o Tratado de Tordesilhas, ele foi feito alguns anos antes do descobrimento do Brasil. Sim, ele foi assinado 6 anos antes do descobrimento, ou do achamento. É isso que eu queria falar com você. Vários historiadores dizem que descobrimento não é a palavra certa para descrever a chegada dos portugueses, seria mais um achamento, né? Porque já havia uma sociedade estabelecida aqui. Como era essa sociedade que já existia quando os portugueses chegaram? Bem, eu acredito mesmo que esse termo de descobrimento acidental ele não faz sentido algum diante dos fatos e dos documentos, né? O termo achamento, ele possibilita uma análise mais apurada. Mas será que para os povos nativos, né, para os indígenas de várias formas de organização social, será que de fato foi um achamento? Eu creio que o termo achamento ele acaba apagando também a violência e a exploração associada a esse fato histórico. O termo achar, ele acaba indicando uma ideia de passividade que não existiu, tá? Eu creio que, às vezes, o termo invasão seria até mais adequado. Isso porque o termo permite a gente perceber que a história do Brasil ela não é pacífica, né? Há derramamento de sangue, há disputas, e ao usar o termo invasão da América pelos portugueses, a gente acaba desvelando essa gama de interesses, que muitas vezes são religiosos, né? Interesse da igreja em conseguir mais fiéis, ou até mesmo interesses comerciais nessas terras, interesse em obter lucro. Você falou agora sobre a igreja. Uma das primeiras coisas que os exploradores fizeram logo após terem contato com os indígenas foi rezar uma missa. Qual foi o papel da igreja nessa e em outras explorações que os portugueses fizeram ao redor do mundo?
Então, assim, a gente precisa resgatar uma ideia de que, assim, as grandes navegações, essas viagens, elas eram caríssimas, eram expedições muito caras, comparável em dificuldade, né, e em custo a uma viagem, sei lá, talvez hoje em dia ao espaço. Então, para angariar os recursos necessários, houve o estabelecimento de um contrato, de uma aliança entre 3 categorias, 3 classes sociais, né? Envolveu o rei, os burgueses e a igreja, cada qual com seu interesse. O rei interessado lá em expandir as colônias, os burgueses em comercializar as mercadorias do trajeto e também das Índias, e a igreja também não estava ali sem interesse. O interesse da igreja era converter os chamados pagãos ao cristianismo, expandir a fé cristã. Vale a gente lembrar que nesse período havia na Europa a expansão das fés protestantes, e os católicos haviam perdido vários fiéis. Por isso, o interesse da igreja também nas grandes navegações era a possibilidade de conseguir mais fiéis para expandir a fé cristã. Eles impunham, né, a religião aonde eles chegavam, né? Uhum. Era uma das regras estabelecidas, né, para a participação da igreja nessas expedições. A igreja só se envolveria caso as terras encontradas no caminho até as Índias, essas terras elas teriam todos os seus habitantes convertidos ao cristianismo, né? E existe até um grupo dentro da igreja responsável por estabelecer essa conversão, que era dos padres jesuítas. E, João, Portugal dominava a tecnologia da navegação na época, né? Que permitiu chegar à América e começar a explorar as riquezas dessa nova terra. Primeiro foi o pau-brasil, depois o ouro e pedras preciosas. Existem cálculos de quanto de riqueza foi retirado daqui? João, antes de você responder, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. Falando com quem entende. Oferecimento Madeira Burger. Na hora de pedir seu hambúrguer, fale com quem entende. Madeira Burger, em São Pedro do Ivaí, na Rua Vereador Abílio Chaves 414. Você pode pedir também na sua casa pelo Disque Entrega 999833846 ou 996395232. Madeira Burger, o ponte da galera em São Pedro do Ivaí. Mercadão Rosa, lojas em São Pedro do Ivaí. Fênix, Barbosa Ferrazzi, São João do Ivaí. Preços e qualidade é no Mercadão Rosa. Seu gás acabou? Fale com a Vale Gás. Entrega 24 horas na sua casa ou na sua empresa e o melhor preço da cidade. Precisou de gás, água mineral? Ligue para 99910-8994 ou 3451-3131 ou WhatsApp 99611-4584. Vale Gás, na Rua Carlos Silva 299, em São Pedro do Ivaí. Você já declarou seu imposto de renda? Evite dor de cabeça. Faça sua declaração com quem tem experiência. Escritório de Contabilidade Feite, do amigo Valdir Michelini. O Escritório Feite fica em São Pedro do Ivaí, na Rua Carlos Silva 299. Mais informações, ligue 3451-2469 ou 99962-2024. Escritório de Contabilidade Feite, em São Pedro do Ivaí. Atendendo bem para atender sempre. Falando com quem entende. Estamos de volta com Falando com Quem Entende. E hoje eu converso sobre o descobrimento do Brasil com o professor de História e mestre em Educação, João Nantes. João, eu vou repetir a pergunta de antes do intervalo. Durante centenas de anos, os portugueses retiraram daqui pau-brasil, ouro e pedras preciosas. Existem cálculos de quanto de riqueza foi levado para Portugal? Se a gente pesquisar, a gente acaba encontrando algumas pessoas que tentam mensurar o tamanho da riqueza retirada daqui, né? Mas é muito difícil de calcular. Por exemplo, um dos estudos estabelece que só em ouro estima-se que recolheram no Brasil, tiraram daqui, né, 800 mil quilos. Isso, convertendo em valores atuais, daria mais ou menos 120 bilhões de reais. Imagina então se a gente somar o valor do pau-brasil, do ouro sonegado, que também é importante a gente perceber, mais aquilo que foi produzido através de exploração da escravidão indígena, africana. O que a gente consegue imaginar é que essa exploração, ela custou muito ao Brasil na relação de atraso econômico, atraso social, político, cultural. E não somente ao Brasil, aos brasileiros, mas também aos africanos. Essa pungência econômica europeia, ela basicamente foi paga com riquezas exploradas durante séculos de exploração no Brasil, na África. Então é difícil mensurar esse valor, mas o que a gente percebe é que de fato nos custa caro, mas por nos custar um atraso econômico, social, político e cultural.
Em 1500, Pedro Álvares Cabral e seus homens fizeram uma parada aqui, né? Eles reconheceram o novo continente, essas novas terras, mas Portugal, a princípio, não deu muita importância. Mas depois eles voltam. Quanto tempo demorou para eles voltarem para começar a trazer os europeus e quem foram esses primeiros imigrantes? Após 1500, tem uma expedição no ano seguinte, 1501, que é uma expedição exploratória, né? Só para perceber o espaço geográfico. Em 1502, aí sim começa uma expedição de arrendamento, né, na intenção de arrendar a exploração do pau-brasil aqui para as indústrias de tinturas europeias, né. Mas o Brasil não era lucrativo naquele momento. Nesse primeiro momento, assim, de 1500 até 1530, o fluxo migratório para o Brasil, ele era muito pequeno, ele era até restrito. Existe um mito bastante interessante de que vinha para cá, né, para o Brasil, nesse período apenas bandidos portugueses, né. Quem a Europa não queria, quem a Portugal não queria, mandava para cá. Isso é mito. Claro, vinha um pouco ali, uma quantidade pequena de pessoas que de fato tinham cometido crimes na Europa, mas proporcionalmente esse número era muito baixo. O fluxo migratório para o Brasil, ele era extremamente diversificado. Havia, por exemplo, militares, né, para ocupações militares no Brasil, a preocupação com o povoamento de ilhas desertas, de feitorias. Geralmente vinha para cá, nesses primeiros 30 anos, pessoas muito pobres, aventureiros que olhavam para o Brasil, né, para essas terras aqui, pertencentes a Portugal, né, de acordo com o entendimento da época, como uma oportunidade de enriquecimento ou uma oportunidade de viver aventuras no novo mundo. A intenção, na verdade, da coroa era apenas garantir esses territórios sob domínio português e evitar as invasões que eram frequentes, as invasões francesas, inglesas e principalmente holandesas nas terras brasileiras. A ideia era povoar, né? Isso, era ocupar para que não fosse tomada por outros povos europeus. Traçando agora um paralelo com o que a gente está vivendo de uma época de pandemia, os portugueses também trouxeram, além de novos costumes, novos habitantes, eles trouxeram algumas doenças que os indígenas não tinham tido contato ainda. Sim, o evento das grandes navegações, dos portugueses se lançarem ao Oceano Atlântico, ele também trouxe a mundialização das doenças, né? As doenças mais comuns desse período eram a varíola e o sarampo, e que os povos nativos não tinham imunidade alguma contra essas doenças. Então a presença desses povos europeus contaminados acabou levando à dizimação, à aniquilação completa de muitos povos indígenas. Eu acredito, Rodrigo, que por isso, até hoje em dia, é importante a gente evitar também a chegada da pandemia, né, do coronavírus entre os indígenas, porque de fato os efeitos são desastrosos. Se pra gente que já está acostumado com a mundialização das doenças, né, com o movimento desses vírus, dessas bactérias, de todas essas doenças infecciosas, a gente tem dificuldade em lidar com o coronavírus, imagina o que seria, por exemplo, para povos indígenas que vivem isolados. Ser indiferente à proteção desses povos significa permitir um genocídio, né, o extermínio de um povo. Como já houve, né? Porque estima-se que 5 milhões de indígenas haviam aqui em 1500 e hoje 500 mil. Em 500 anos a população indígena foi dizimada já. E aí que está a utilidade da história, né? Em observar esses fatos e perceber que esse evento ele pode se repetir. Esse evento de dizimação indígena pode se repetir caso a gente não tome medidas organizadas pelo Estado para evitar que essa pandemia chegue também aos povos indígenas. João, continuando falando dos indígenas, os livros de história trazem uma visão de quem estava chegando, no caso dos europeus. Existem relatos dos indígenas sobre essa invasão portuguesa? Sim, existe vários relatos e até mesmo a produção de livros de história, a produção historiográfica, mas também de livros didáticos, elas buscam trazer essa perspectiva, mas acabam esbarrando em dois problemas principais. O primeiro problema é que a quantidade de documentos históricos que trazem essa perspectiva indígena são menores. A quantidade é menor. Por quê? Porque esses indígenas não possuíam escrita formal, foram também escravizados, sofreram com uma imposição cultural e acaba-se que esses relatos eles se perderam em parte, né? Outro desafio bastante importante é também o eurocentrismo, né? Que impera na mentalidade de muitas pessoas. A gente tem até pesquisadores e leigos que tendem a colocar a cultura europeia como um elemento fundamental para todas as sociedades. E o que acontece é que essa perspectiva indígena ela acaba
sendo esquecida ou silenciada. A gente mudar leis, mudar paisagens, sistemas sociais e econômicos, se a gente for ver bem, é relativamente fácil. Muito mais desafiador é a gente tentar mudar a mentalidade, como, por exemplo, a do eurocentrismo, né? Se a gente pegar lá o exemplo da escola, né, da sala de aula, quanto tempo a gente passou da nossa vida escolar estudando apenas a história da Europa? E muitas vezes sem nenhuma relação com o que a gente vive. E a gente ainda costuma chamar essa história europeia de história geral. Não é bem assim. Um posicionamento importante seria diversificar os relatos sobre o mesmo evento. João, para a gente encerrar, eu quero te propor aqui um exercício de imaginação. Como seria se o Brasil tivesse sido colonizado por outro país, como Espanha ou Inglaterra, que eram outros colonizadores da época? A Inglaterra mais tarde, né? Essa pergunta é bastante interessante porque eu faço parte de um grupo de pesquisa da Universidade Estadual de Londrina, que é da educação histórica. E essa pergunta ela foi feita aos jovens estudantes portugueses e aos jovens estudantes brasileiros. E houve uma resposta diferente entre os portugueses e os brasileiros. Para os portugueses, o Brasil seria exatamente como era em 1500. Que seria habitado por indígenas, que não teria um sistema político unificado, que não falaria a língua portuguesa. E para os brasileiros, muitas vezes a resposta ela foi associada a um desenvolvimento, caso os ingleses ou os franceses ocupassem essas terras, um desenvolvimento econômico, um desenvolvimento político que não temos atualmente. Eu acredito que a resposta não é a resposta dos estudantes portugueses, e muito menos a dos brasileiros. O sistema estabelecido pela colonização, um sistema exploratório, ele impedia o desenvolvimento cultural e social de qualquer região explorada. Então, eu acredito que haveria, sim, grandes diferenças culturais, de mentalidade, organizacionais, se essa colonização fosse feita por outros países, mas que a nossa condição de desigualdade em relação a essas outras nações, ela ainda ia permanecer, né? Na minha opinião, a gente não teria uma mudança tão grande justamente porque um sistema injusto não geraria uma realidade justa hoje em dia. João, muito obrigado pela sua disponibilidade, por compartilhar seus conhecimentos com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, né, de compartilhar e de aprender também, porque essas perguntas são desafiadoras, né? A gente imaginar como seria, ou a gente buscar os fatos, relacionar o presente, é também uma atividade que nos leva a aprender. Eu que agradeço. Valeu, João. Uma boa tarde para você. Esse foi o Falando com Quem Entende de hoje. Até semana que vem.